Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu quero te falar hoje porque que foi que eu voltei a fazer Ho'oponopono, como é que eu faço, onde que eu aprendi e tal. Eu vi uma pergunta nos comentários do canal sobre o Ho'oponopono. Alguém perguntou se eu fazia, como que eu fazia. E eu decidi falar sobre isso, porque justamente esses dias eu comecei a fazer Ho'oponopono de novo. E eu quero compartilhar aqui com você. Primeira coisa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você ainda não disse isso? E bora lá. Mas por que eu voltei a fazer Ho'oponopono? Porque eu sou humana, gente. Como assim, Aline? Eu sou humana, eu tô vivendo um processo de expansão. É natural, né? A gente muda de ideia. Ser humano é isso. Muitas vezes a gente se engessa numa ideia. E por muito tempo na minha vida eu fui assim. Se eu falasse, por exemplo, que eu nunca mais ia fazer uma coisa, ainda que me desse vontade, eu queria não fazer nunca mais aquilo porque eu falei para as pessoas. E o meu compromisso com as pessoas era maior que o meu compromisso com o meu bem-estar. Era maior que o meu compromisso de seguir a minha felicidade, de fazer aquilo que eu queria fazer. Sabe? Por muito tempo foi assim. E por que eu tô falando isso pra você? Pra você agora olhar pra você de repente, quem sabe perceber aquilo que você disse para as outras pessoas e o compromisso que você tem com as outras pessoas tá te impedindo de fazer aquilo que você quer fazer. Eu vou dar um exemplo claro aqui na minha vida. Há uns anos atrás, eu não lembro quando exatamente, eu lembro que teve um dia que eu tinha vivido meu dia normal, e aí chegou acho que umas 6 horas da tarde, me deu um lampejo na cabeça, assim, e eu decidi naquele dia nunca mais comer carne. Foi assim que eu resolvi virar vegetariana. Você já vai entender onde eu quero chegar. Aí o que aconteceu? Eu lembro que eu cheguei, assisti o dia todo, fiz o que eu queria fazer, na verdade não foi que assisti nada. Comi carne o dia todo. Eu lembro que eu tinha acabado de tomar café da tarde, eu comi pão crocantinho, com peito de peru, sentada na mesa, conversando com a minha família. Me deu um estalo, eu fui ver um vídeo no YouTube, e aí, do nada, literalmente, mas é aquele do nada que vem de algum desejo nosso, né? Vai entender. Aí o que aconteceu? Eu parei, assisti o vídeo e aí naquele momento eu falei, não quero mais comer carne. E me veio aquele desejo, e aí na época eu lembro que eu fiquei em contradição, porque eu moro com a minha família, eu falei, o que meus pais vão pensar, e blá blá blá, eu falei, quer saber? Não importa o que eles vão pensar, eu não quero mais comer carne. Parei de comer carne. E aí o que aconteceu, gente? Nessa jornada eu fiquei praticamente um ano não comendo carne. Só que eu sou uma pessoa, apesar de ser taurina, gostar de tudo igual, eu sou uma pessoa que na comida eu gosto de variedade. Me enjoa a coisa sempre do mesmo jeito e tal. E eu não sentia tanta variedade, embora eu fosse muito persistente nisso. Eu procurasse receita, eu procurasse, comprava livro de receita, testava novas coisas. Mas eu sentia uma monotonia. Todo mundo que é vegetariano sente monotonia? Não! Mas eu sentia e começou a me fazer mal, porque assim, comer é muito importante pra mim, é um prazer que eu não abro mão. Aí às vezes, vontade de comer um churrasco, sabe? E eu sou, o taurino impera, né? Tipo, aquelas memórias afetivas que eu tinha, eu não conseguia realizar, sabe, sendo vegetariana. Tipo, alguma coisa que eu gostava muito de comer, mas aí quando ia fazer e tentar ficar igual, porque quem é taurino, ou não sei se é só coisa de taurino, mas eu sou assim, se tipo, eu comi uma coisa quando eu era pequenininha, eu vou querer que seja muito parecido em questão de tempero, porque eu percebo muitos detalhes às vezes, sabe? Que nem outro dia eu fiquei na cabeça que eu queria comer uma coxinha, que eu comi quando eu era pequena, olha as ideias. E aí eu encontrei a coxinha e eu lembrava do sabor, porque tinha salsinha no tempo, sabe? Essas coisas. E aquilo começou a me frustrar, me frustrar, me frustrar. Eu chegava na hora de comer, eu já ficava esperando o gosto da carne de soja, que eu não gostava, sabe? Ou às vezes de outras coisas que eu fazia pra mudar, às vezes legume com recheio, blá blá blá, não sei o quê. Ou aqueles negócios do futuro, tudo aquilo. Tentei de tudo, mas não tava me fazendo mais feliz. Só que o que eu tinha falado pras pessoas era que eu não era mais vegetariana e eu queria honrar aquilo. Só que honrar minha palavra dizia que eu tava me fazendo infeliz, sabe? Pra fazer o que eu tinha falado. Eu me importava mais o que as pessoas iam pensar sobre mim do que em me sentir bem. E aí, o que aconteceu é que teve um dia que a minha mãe tava fazendo bife pra todo mundo em casa. Todo mundo, vírgula, né? Porque as minhas irmãs também não estavam comendo carne. Acho que meu sobrinho, pro meu pai, pra ela. E aí, eu lembro que o cheiro do bife, gente, fazia eu salivar. E eu assisti não assisti nada. Eu entrei num blog e tinha um conteúdo do Neville Goddard. Fui impulsionada a chegar nesse blog com um conteúdo do Neville Goddard que falava nada com nada, assim. O tema, né, o título não tinha nada a ver. Só que nesse vídeo, nesse post, por que eu tô com a ideia de vídeo na cabeça? Não sei. Acho que é porque eu tô gravando, né? E aí apareceu um post do Neville e ele falava, né, que chegou uma época da vida dele, eu nunca tinha sabido sobre isso, eu nunca tinha
Nem sei se é sabido. Eu nunca soube disso, eu não tinha tido essa informação. Enfim, apareceu esse post num blog que eu nunca mais achei na vida, falando do Neville, que chegou uma época que ele não bebia, ele não fumava, ele não comia carne, ele não fazia nada e a vida dele não saía do lugar. Eu não parei de comer carne com objetivo espiritual, sabe? Mas assim, esse conteúdo me tocou muito, porque chegou um momento que o Abdullah falou pra ele, que era o mestre, né? Falou pra ele, o que você tá fazendo isso? Para, você tá se privando de ser feliz, tá deixando os seus desejos, né, do que você quer fazer de lado por alguma outra questão. E isso não é seguir a sua felicidade e tal. Naquele dia, um pouco antes do almoço, eu peguei e eu era a vegetariana chata, sabe? Ficava infernizando a vida dos outros pra não comer mais carne. Principalmente a do meu sobrinho. Aí, o meu medo era a vergonha, entendeu? De passar vergonha e falar pra ele, putz, eu voltei a comer carne. Só que eu falei, foda-se. Porque eu tô deixando de ser feliz pelo que os outros vão pensar, entendeu? E aí eu cheguei, tava a mesa lá, eu peguei, a minha mãe fazia bife pra gente de soja. Eu olhei pra carne, eu peguei o bife, meu sobrinho ficou olhando assim pra minha cara, eu olhei pra cara dele, eu falei, nem quero saber. Eu voltei a comer carne, foda-se. Porque assim, às vezes a gente dá tanta ênfase ao que as pessoas vão pensar na gente, que a gente para de fazer aquilo que a gente quer fazer. Entendeu? E aí eu voltei. Então, dessa mesma forma, a liberdade de não me importar com o que os outros vão pensar, com o que as pessoas vão falar. Mas você não disse que não ia falar. Sim, porque eu mudo, eu me expando. Eu não sou mais a mesma pessoa de um ano atrás. Então, porque eu tenho que fazer as mesmas coisas e me limitar ao que eu disse que ia fazer um ano atrás. Então, qual que é o negócio? Né? Ou, sei lá, quando eu comecei a comer carne, acho que isso foi em 2018, 2019, sei lá. E aí, o que acontece? Eu simplesmente mudei de ideia. Chegou um dado momento que, com a mente que eu tinha hoje, do nada, eu comecei, tava passando por uma situação e passou assim na minha cabeça o Ho'oponopono. Eu lembrei, na verdade, de um vídeo que eu vi há muitos anos do Dr. Hyun Lim, né? Ele falando, era uma entrevista com ele, com um bonezinho e tal, falando lá da questão do que ele curou como é que chama? Um hospital psiquiátrico inteiro, né? Uma ala do hospital psiquiátrico com Ho'oponopono. E aí eu lembrei daquilo, eu lembrei dos livros que eu já tinha lido, né? Do Ponto Zero. Eu fazia Ho'oponopono antes, eu li o livro do Ho'oponopono, que é o Ponto Zero, Limite Zero. E tem de uma outra autora, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu vou deixar aqui embaixo, tá? Porque eu não lembro mesmo, eu tenho que acessar minha lista de livros lidos, porque aí eu consigo ver. Porque, do contrário, eu não lembro, que é um nome diferente. E aí, eu li esses livros, entendi como funciona o Ho'oponopono, como funcionava, e achei muito interessante e comecei a colocar em prática. Eu parei porque eu senti naquele momento que eu ficava meio doidona, mais focada nos problemas do que principalmente me fazia bem, só que eu lembro que eu ficava muito focado às vezes nas crenças, e aí eu ficava fazendo com que elas ficassem maiores e dava mais foco. Até que apareceu um vídeo dos Abrahams, que não precisava focar em limpar crença e etc. E eu comecei a praticar uma outra coisa e me fazia bem, só que eu não precisava eliminar uma coisa e outra, né? Só que aí, em algum momento da minha vida, eu vi que uma coisa me fazia bem, a outra não, e parei de fazer, e tá tudo bem, isso é viver, né? E aí, o que aconteceu? Esses dias eu lembrei disso, tudo que tá fora de mim, sou eu que tô criando, qualquer coisa que apareça na minha vida, inclusive as pessoas e tudo, porque eu lembrei disso que o Dr. Hyun Lim falou, por que ele conseguiu curar a sala de pessoas lá, né? Porque se aquelas pessoas estavam aparecendo na vida dele, porque foi ele quem criou, tá, gente? Foi ele quem criou aquelas pessoas na vida dele. Ele é o único criador que existe e tudo que tá ao redor dele é uma reverberação dos programas, das crenças e memórias que eles têm dentro, que ele tinha dentro dele. Então, se aquelas pessoas estavam aparecendo doentes, foi porque ele foi o roteirista que roteirizou a circunstância que aquelas pessoas apareciam na vida dele, entende? É autorresponsabilidade, né? É o Ho'oponopono da identidade própria. Você se autorresponsabilizar. Eu sou o único criador da minha realidade, como se eu fosse um roteirista, e cada personagem que aparece à minha volta, com as características que tem, sejam elas boas ou ruins, a forma que as pessoas me tratam, a quantidade de dinheiro que eu tenho, a vida que eu levo, tudo que acontece, fui eu que roteirizei através dos programas, das crenças e pensamentos que eu mantenho dentro de mim. Então, qual é a grande coisa aí? Como fui eu que criei,
eu sou a única pessoa que tem o poder de criar. Então, se tem algo fora dentro de mim, se tem algo fora de mim acontecendo, é porque tem algo dentro de mim que está criando esse algo fora. É sempre um reflexo. E a partir disso, ele começou a pegar os prontuários dos pacientes, sem nunca ter visto os pacientes. Ele não ia na aula, ele foi contratado como terapeuta desses pacientes, mas ele nunca foi na aula para conversar com eles, para fazer nenhum tipo de terapia. O que aconteceu é que ele começou a pegar os prontuários e fazia o Ho'oponopono porque ele entendia que não eram os pacientes que estavam doentes, entende? Mas era dentro dele que tinha crença que criavam aqueles pacientes, porque como ele falava, né, o Dr. Hyoulin, ele fez a transição dele acho que ano passado. Então, qual que é o negócio? Se tem algo dentro de mim que está criando isso, tem uma crença, um programa, uma memória que está criando essa forma que eu vejo os pacientes. Não são os pacientes, mas é em mim. Que ele fala o seguinte, se toda vez que tem um problema, você está presente, significa o quê? Que é você que está reverberando. Eu costumo dar o exemplo do refletor. Sabe o refletor? Na época que eu estudava na faculdade, professores, às vezes, alguns tinham aquelas transparências. Ele colocava uma folha naquele negócio, naquela placa, a folha refletia e aparecia na parede. Eu não tinha como apagar a parede, porque o que estava transmitindo na parede é o que estava no aparelho, no refletor. Eu tinha que modificar a folha, a transparência, porque assim a transparência mudava o que estava refletindo na parede. Da mesma forma, num cinema, que a gente vê ali é um refletor, tem uma tela enorme e tem a sala de transmissão lá no fundo do cinema. Se a gente olhar direitinho, vai ver. E aí tem um reflexo, né? Eu não tenho, você vê que se, por exemplo, passar alguém na frente da tela, a tela vai refletir na pessoa um pedaço do negócio. Não é assim que funciona? Porque é um reflexo. Então, qual que é o negócio? Se eu quiser mudar o filme que tá passando ali, eu tenho que ir lá na cabine de transmissão, que tá transmitindo, e mudar. Não adianta eu ir lá, rasgar. Se eu fizer qualquer coisa com a tela, não vai mudar nada. Porque é lá que está refletindo. Então, não adianta eu tentar rasgar, xingar, reclamar da realidade. Eu tenho que mudar dentro de mim para que mude fora. Se esses pacientes estavam aparecendo para o Dr. Hyoulin e eles tinham problemas graves, de várias coisas, né? Eram pacientes psiquiátricos, mas meio que como se fossem criminosos, né? Então, é porque tinha dentro dele crenças que estava criando aquilo, então ele tinha que limpar dentro dele. Muitas vezes a gente vai tentar falar com outra pessoa, etc. E não é na outra pessoa que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar dentro de mim. Aí, entendendo isso, eu lembrei disso e falei, caraca, é verdade. E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Refazer o Ho'oponopono, voltei a fazer, só que agora com a consciência que a Aline tem nesse momento, eu não tô mais na loucura, porque o que eu percebi antes, né, o erro que eu cometia, eu tava tentando resolver as coisas com muito afinco, com muita força, então era isso que fazia com que eu focasse mais no problema, entendeu? Não era exatamente o Ho'oponopono, mas é pegar e focar muito mais no problema, focar muito mais no que estava dando errado na minha vida. O Ho'oponopono me fazia bem. O que, na verdade, não me fazia tão bem era isso. E agora, vamos lá. Como que eu faço o Ho'oponopono? Eu faço da mesma forma que eu fazia antes. Como que eu fazia antes? Gente, simples assim. Eu aprendi no livro que quando eu percebo dentro de mim aquela crença, aquele pensamento ou algo na minha realidade que reflete alguma crença, algum pensamento que tem dentro de mim, um programa, algo que eu não gosto, o que eu faço? Eu simplesmente me direciono para aquilo e faço o Ho'oponopono, entendeu? Toda vez que eu vejo uma manifestação na minha realidade daquilo que eu não gosto e que tá dentro de mim, eu me responsabilizo. Por exemplo, né? Uma coisa que vocês gostam muito de falar aqui. Alguém negativo na minha realidade. Eu entendo que fui eu que criei aquela personalidade pra pessoa. Como roteirista de novela, alguém já viu? Quando eu assistia a novela, eu falava muito assim, o autor, né, teve que mudar, assistia muito video show. E aí, eles falavam, às vezes, né, os bastidores. E mostrava que, às vezes, um ator, na verdade não, um personagem, ele não estava agradando ao público, tinha muita rejeição do público. Então, o que o escritor da novela, né, o autor da novela fazia? Ele mudava as características do personagem e o ator começava a interpretar aquele personagem com as novas características que o roteirista, que o autor escreveu, para que dessa forma começasse a agradar mais o público. Então, não é o personagem que está errado, foi o autor que deu as características a ele. Então, entendendo dessa forma, quando alguém, por exemplo, é ruim com você, dentro de você tem as características que você definiu para essa pessoa e ela está sendo só uma intérprete daquilo que você criou.
entendeu? Então, de quem é a responsabilidade de mudar? Sua. Por isso que fala, mude dentro que fora vai mudar. Porque é a sala de transmissão que tem que mudar para que a cena fora mude. Então, quando, por exemplo, alguém na minha realidade não é exatamente do jeito que eu gostaria que fosse, eu vou e faço o Ho'oponopono. Por quê? Eu tô limpando dentro de mim, naquele momento, aquela crença, memória, programa, que tá reverberando fora a partir do comportamento daquela pessoa. Eu, nesse momento, tô assumindo o papel de co-criador, de escritor, de autor, e tô mudando fora. Não é a pessoa que tá errada, mas tem um programa dentro de mim que eu não sabia, que eu não tinha consciência que tava, mas que tá criando esse programa fora. Entendeu? Então é dessa forma que eu faço. E aí são as 4 palavras. Eu faço do jeito que eu lembro, gente. Uma coisa que eu parei pra... Antes eu era muito Caxias, tem que ser desse jeito, engessado. Que eu lembro, as palavras são eu sinto muito porque eu tava armazenando essa crença dentro de mim no livro Limite Zero e Ponto Zero. Eu não sei qual foi que eu li primeiro, não lembro a ordem, mas eu li os 2 e mais o da senhora que eu li, que eu lembro. Eu acho que é Maria, eu não lembro exatamente o nome dela, mas é alguma coisa com M. Ou pode ser que não seja, que às vezes eu tenho dessa. Fala, não, tenho certeza que é com M, o nome da palavra é com Z, da pessoa é com Z, com T, enfim. E aí, eu lembro que eu li e ele explica exatamente a oração completa do Ho'oponopono, sabe? E aí as palavras, né, as 4 palavras, são apenas uma versão comprimida do que você está querendo dizer para a divindade dentro de você, para o seu eu superior. Seria mais ou menos isso, tá? Sinto muito porque eu não sabia que eu estava armazenando essas crenças, esses programas que estão reverberando dentro de mim. Só um ponto aqui, gente. Eu não lembro se é exatamente essa ordem, tá? Por quê? Porque faz muito tempo que eu li, mas pra mim o importante é fazer. Como eu sempre falo pra vocês, eu paro de me apegar com as crenças de que tem que ser engessado, isso, e eu vou soltando cada vez mais isso, porque esse foi o modo que eu vivi a vida inteira e que me criava só tensão. Vivia com tensão no ombro porque eu queria tudo engessadinho, tudo certinho. Então, que eu tenho feito dessa forma, porque é mais ou menos como eu lembro de quando eu li o livro, que já tem bastante tempo. Eu sinto muito, e aí, quando eu falo eu sinto muito, eu tô só te dizendo aqui o que eu lembro que é a parte da oração, tá? Porque eu não sabia que eu estava criando isso dentro de mim. Eu não tinha noção que eu tinha essa crença, só que agora, a partir dessa pessoa, dessa circunstância, desse evento, eu percebo que essa crença está se manifestando na minha realidade. Me perdoe por ter mantido essa crença, esse pensamento, esse programa, e tá criando isso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu amo essa divindade dentro de mim, que me ama e que me ajuda com tudo que eu preciso. Eu faço dessa forma, tá? Mas lá no livro tem a oração completa e da forma que é orientado. Mas pra mim, eu sou criadora tanto quanto o autor, então eu posso meio que ajustar do jeito que eu lembro e fazer da forma que me faz bem. Por isso que eu tô falando aqui. Mas se você quiser saber com detalhezinho, vai lá pra ler o livro, pra entender. Por favor, me perdoe. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu amo a divindade dentro de mim, que cuida, que me apoia, que tá resolvendo isso pra mim. E eu já sou grata, porque já foi resolvido. É quase que um peça será atendido, né? Eu identifiquei isso, eu percebo o que eu criei, mas agora eu quero criar algo novo e eu aceito já que essa divindade dentro de mim já criou isso que eu gostaria e por isso agora eu agradeço. É dessa forma que eu faço. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E quantas vezes eu faço? Até o momento que eu sinto que aquele sentimento bagunçado que estava dentro de mim passe. Por quê? Por exemplo, uma pessoa foi lá e falou uma coisa que eu não queria, aí deu aquela irritaçãozinha, ou eu vi algo na minha realidade que eu não gostei, e aí deu aquele medo, aquele sentimento negativo, sentimento de resistência. O que eu faço? Eu pego e faço o Ho'oponopono até o momento que eu percebi, foco nessas palavras, porque quando eu tô focando nessas palavras eu não tô focando em outra coisa, que eu percebi que melhorou. Quando passou, sigo minha vida, entendeu? Agora uma grande questão. Além de você continuar fazendo outras coisas que eu fazia antes, do zebra, óbvio. É como eu falei, eu parei de subtrair e só de somar. Não precisa ser ou isso ou aquilo. Pode ser e. Então, às vezes, de acordo com a intenção, o momento, como eu tô me sentindo, o que eu faço? Eu simplesmente vou lá e faço, ao invés de fazer o Ho'oponopono, eu giro, como eu aprendi com os Abrahams. Peraí, o que eu quero nesse momento? Tudo vai depender do momento. Eu tenho pra mim é como se fosse uma caixa de ferramentas que eu tenho. Eu tenho dezenas de ferramentas e eu posso escolher qual que eu posso usar em cada momento e tá tudo bem, entendeu? Então, assim, tem algum momento, por exemplo, que
eu vou lá e eu giro. Peraí, o que eu não quero aqui? Ah, eu não quero isso. Então, o que eu quero? Ah, eu quero aquilo. Que é o que os Abrahams ensinam também, de girar, que é o que eu fazia antes, entendeu? Eu escolho, eu foco no que eu quero, começo a levar minha vibração, continuo praticando a permissão, com certeza, eu adoro me sentir bem, então continuo fazendo. A única coisa é que eu parei de ser a Aline que era antes, que, não, eu só tenho que seguir uma única direção, entendeu? E por que eu tô compartilhando isso com você? Justamente porque pode ser que às vezes você esteja tão engessado quanto eu, pra mostrar que é normal. Eu poderia simplesmente chegar e nunca compartilhar com você, eu tenho essa opção, e de nunca falar que eu voltei a fazer o Ho'oponopono. Mas assim, não seria eu se eu não fizesse isso. Não estaria alinhado com quem eu quero ser nesse momento. Eu não me importo que pode ter pessoas que de repente vai chegar e vai falar, nossa, mas você falou... Eu nunca dei a regra para que ninguém deveria fazer, eu só falei porque que eu não faria. Então assim, naquele momento. Então, para mim mostrar para você que faz parte do processo de mudança, né? Essa oscilação de você de um momento fazer isso, fazer aquilo, é normal. Entendeu? Então esse vídeo não é só para te ensinar a fazer o Ho'oponopono, porque tem livro, tem outros canais ensinando isso, mas também para mostrar que é humano mudar, entendeu? E faz parte para que você não se ingesse às vezes numa coisa e tenha medo de mudar com medo do que as outras pessoas vão falar para você. De repente você precisa ouvir isso hoje. Então assim, não se preocupa, pode ser que as pessoas te julguem e tá tudo bem elas te julgarem, elas têm esse direito, sabe? De te julgar, de repente não gostar, mas tá tudo bem, faz parte do direito delas também, né? E faz parte do nosso direito não se importar com isso, não deixar que isso afete o nosso bem-estar, tá? E aí tem uma outra pergunta aqui, a última, né? Que eu sei que muita gente me faz, acho que eu nunca fiz um vídeo pra falar sobre isso. Você faz o Ho'oponopono das 108 repetições? Não, gente, não faço as 108 repetições, como eu falei, eu faço exatamente como eu aprendi no livro. Tem algo de errado com o Ho'oponopono das 108 repetições? Ho'oponopono das 108 repetições? Não, do Ho'oponopono mágico não tem nada de errado. Por quê? Porque todo mundo cria. E aquilo que funciona para um, é porque ele criou, ele pode criar. Por que que não funciona para mim, né? Agora, Aline, hoje é 6 de janeiro de 2023. Nesse momento, porque eu sou uma pessoa que eu me entedio fácil, entendeu? Então, parar e ficar fazendo eu não gosto. Então, assim, por que você tem o japamala? Para outras coisas que qualquer dia eu explico aqui no canal. Eu tenho japamala? Tenho. Mas eu não utilizo para fazer o Ho'oponopono. Por que que nesse momento, Aline, né, 2023, 6 de janeiro de 2023, não faz Ho'oponopono mágico, ou Ho'oponopono nas 108 repetições? Porque não combina comigo. Ah, significa que eu nunca vou fazer? Significa que nesse momento, sabe Deus que horas, 9 e pouco da manhã, não combina comigo. Será que de repente hoje à tarde eu posso mudar de ideia? Total, eu tô vivendo um momento de expansão e sempre vou viver, porque é para isso que eu vim, para expandir. Então pode ser que eu mude de ideia? Pode, mas nesse momento eu não faço. Significa que você também não vai gostar? Não, significa que você é um ser humano diferente que você pode testar. Como que você sabe qual funciona mais para você? Fazendo, é a única forma, tá? Aí se eu não gostar mais de fazer, pare de fazer e busque outra coisa. Se liberte da ideia de que você precisa fazer, do dever, de que tem que ser dessa forma, tá? E aí vai fluindo. Quantas vezes eu faço? Eu faço. Pode ser que tenham pessoas que vão dizer que tem que fazer X número de vezes, de repente, menos de 108, ou faça X vezes na hora que você rever uma situação. Vão dizer diferente. Como que eu faço? Até o momento que eu me sinto bem. Por quê? Eu gosto de seguir o meu bem-estar. Porque é aquilo que eu tenho, que é o mais próximo de mim, de saber o que é bom pra mim. Sabe, sentimento é sempre uma orientação que vem do meu superior para mim. Tá sempre me orientando. Então eu sigo isso. Porque é individual, sabe? Ele respeita a minha individualidade como ser humano. Quando eu pego, às vezes, uma receita pronta, pode ser que aconteça, é que tá respeitando a individualidade do outro ser humano que criou a receita e não a minha. E aí, de repente, eu faço sem respeitar o meu bem-estar. Então, o que eu sugiro para você fazer, de repente? Testa. Aí, de repente, pode ser que pra você fazer a 108 seja super top, entendeu? E tá tudo bem. A ideia é você escolher, perceber e sentir o que te faz bem. E não seguir uma regra, porque de regra a gente já tá muito cheio. De seguir uma regra sem seguir o nosso sistema de orientação emocional. Então, Aline, eu fiz a 108, deu certo? Ai, que bom, eu fico muito feliz que deu certo pra você. Será que eu posso testar algum dia e funcionar pra mim? Pode ser também, não tem nada de errado. Entendeu? Eu não tô aqui pra te dizer um modo de fazer. Eu só tô aqui pra compartilhar como eu faço. E aí você,
né? Cabe a você, como co-criador também que você é, tendo o mesmo poder que eu, escolher para você aquilo que você gosta de fazer. Não coloque ninguém num pedestal como autoridade para você. Você é a sua própria autoridade. Quando você coloca alguém fora de você como autoridade, você tira o seu próprio poder. Porque assim, é como se fosse um motorista de um veículo. Ele, dentro do veículo, ele tem um GPS mais top, mais foda das galáxias, sabe? E aí ele fica pedindo informação na rua. Ah, tu sabe pra que lado fica tal coisa? Você sabe pra que onde que vai pra não sei onde? O GPS tá lá, dando orientação pra ele minuto a minuto, e ele tá pedindo informação fora. Porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente faz isso, quando a gente dá autoridade pra outra pessoa, porque o nosso eu superior tá dentro da gente o tempo inteiro. Na verdade, se falar é diferente, mas enfim, é diferente. O nosso eu superior, na verdade, é a gente que tem um eu superior, não. O eu superior que tem um corpo, e não a gente que tem um eu superior. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então, o nosso eu superior tá o tempo inteiro conduzindo, pegando a nossa mão e falando, vai por aqui, isso te faz bem. Como? Através das nossas emoções. Nosso sistema de orientação emocional. Ou seja, tá orientando a gente. E a gente vai e pergunta fora. Quantas vezes eu faço? Como? Entendeu? E tem ali uma mão te chamando para cada momento. Então, coloque essa mão, as suas emoções, como a sua maior autoridade. E ninguém fora. Eu tô aqui só para compartilhar. Só para te mostrar, às vezes, ideias, formas de fazer. Às vezes é até uma inspiração para você, mas não significa que é uma regra, tá? Então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Assista